Sabe aquele dia que não importa a quantidade de coisas que você faz, você sempre se sente improdutivo? Na verdade, aqueles dias, né? Porque isso não é uma vez que acontece, são várias vezes. E não importa o quão cansado você chega no final do dia, você sempre se sente improdutivo, você sempre se sente atrasado. Que talvez uma produtividade tóxica tenha tomado conta de você, assim como já aconteceu comigo. Uma produtividade tóxica no sentido de, por mais que a gente faça, a gente não consegue relaxar, não consegue ficar tranquilo em momentos que poderíamos, de fato, descansar. Porque o descanso ele faz parte da produtividade, ele faz parte da nossa vida. Tem uma série de coisas ao mesmo tempo, uma série de informações que a gente precisa filtrar, entender para poder aplicar na nossa vida. Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Júnior de Castro, aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e profissional. E agora a gente está dando ênfase no nosso propósito para a produtividade. E quando a gente fala sobre produtividade, o propósito, a gente precisa entender o porquê a gente está fazendo cada coisa e colocar um tipo de importância em cada tarefa que nós fazemos. Algumas tarefas nós temos a obrigação de fazer. Algumas tarefas pessoais, por exemplo, a nossa higiene pessoal é uma obrigação. Escovar o dente, tomar banho, andar limpo, passar a sua roupa, se alimentar. Todas essas coisas, elas são obrigações e precisam ser feitas. Beleza? O banho também, valeu, galera? Todas essas coisas, elas fazem parte do nosso dia. E elas têm de tempo determinado. Você sabe quanto tempo você gasta para comer, você sabe quanto tempo você gasta para tomar banho, para se arrumar. E tudo isso tem que estar dentro dos blocos de organização que você faz no seu dia a dia. Ah, Júnior, eu não faço bloco de organização. Deixa eu te explicar resumidamente o que é um bloco de organização. Vamos supor que você tenha 4 áreas distintas no seu dia. A primeira é o seu treino, é a área da sua saúde que você vai desenvolver hábitos ou que você vai dar continuidade a hábitos da sua saúde. O segundo é a sua alimentação. O terceiro é o seu trabalho e o quarto é o seu estudo. A alimentação é um bloco que é dividido em pelo menos 3 ou 4 etapas, sendo elas café da manhã, almoço e janta, ou café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. Esse aqui é o padrão, tá, galera? Simples demais para ser feito. No café da manhã, talvez você leve de 40 minutos a 1 hora para preparar, para comer e tudo mais. No almoço, talvez menos, se você se organiza fazendo marmitas para poder otimizar seu tempo, pelo menos de segunda a sexta. Se você não sabe como fazer isso, vou deixar aqui na descrição o vídeo de como você consegue fazer uma organização da sua alimentação, pelo menos nos dias mais agitados, para você não perder tempo. Deixa eu tomar um café antes que esfrie. Já tá frio, mas tá ótimo. Você sabe quanto tempo você gasta no lanche da tarde, você sabe quanto tempo você gasta no jantar. Só que para essas coisas serem um pouco mais prazerosas e não necessariamente só a obrigação de ser feito, você precisa ter isso como um tempo de qualidade. Quando você se alimenta bem, muitas vezes você está comendo algo que você não gosta. E isso é normal. Mas muitas vezes você está comendo coisas que você gosta. E talvez o tempo que você está partilhando essas coisas seja interessante. Por exemplo, se eu sou casado. A minha produtividade tóxica chegou no nível onde eu tive que fazer rapidamente o café da manhã e o jantar, que são as duas coisas que eu consigo fazer com a minha esposa. Ou seja, estava tomando café da manhã muito rápido e estava jantando muito rápido. Para quê? Para correr para a cama, para dormir, para acordar cedo no outro dia, para já fazer o treino, para já fazer isso. Então, as coisas que são de fato importantes, além da obrigação, elas não estavam coincidindo, não estava sendo prazeroso. E tudo que não te dá prazer ou no mínimo uma satisfação, a médio ou longo prazo ou até mesmo curto prazo, você vai parar de fazer. Ah, por que que eu vou acordar cedo? Porque se isso não está deixando eu fazer algo que eu gosto. Você não tem recompensa, você não tem nada que te faça querer ser mais produtivo. Então, por isso que você precisa ter um porquê, você precisa ter um propósito no que você está fazendo. O propósito da sua vida, ele vai nortear a sua produtividade. O que é produtividade? Produtividade não é só fazer mais, é fazer bem aquilo que precisa ser feito no seu dia. E como que você define as suas prioridades do dia? Você já sabe. Existe o princípio do 80-20. 20% das suas tarefas diárias, ela é a parte mais importante que você tem que fazer ou precisa se programar para fazer. Os outros 80%, eles podem ser delegados ou descartados. Ou seja, às vezes a gente coloca muita tarefa, muita coisa para fazer no mesmo dia e não consegue dar conta. Só que por não ter ordem de prioridade, a gente não sabe o que precisava ser feito e quando precisava ser feito. E aí a gente sai correndo, fazendo uma tarefa atrás da outra, sem prestar atenção na qualidade. E na qualidade que a gente entrega essas tarefas, elas vão determinar
se foi produtivo ou não. O que é produtivo? Fazer uma vez só. O que não é produtivo é você ter que ficar voltando na mesma atividade porque pela pressa você não conseguiu entregar o melhor que você pode fazer. As habilidades você já tem, o conhecimento você já tem. O que você não tem é o senso de tempo e de qualidade que você pode entregar as coisas. Lembrando que se tudo é urgente, se tudo é importante, tudo tem que ser feito agora, então nada é importante e nada é urgente, porque independente do que você fizer, vai ter o mesmo peso e a mesma medida. Sendo que não é assim, e você sabe disso. Se você deixar de entregar um relatório no seu trabalho, se você deixar de falar com seus fornecedores, se você deixar de estudar para a sua prova, isso vai ter um peso, uma consequência muito maior do que se você simplesmente tirar o seu tempo de leitura um dia. É importante? É. Só que existem coisas que são mais importantes. É ótimo que você tenha uma rotina, é ótimo que você tenha hábitos, mas um dia que você precise abrir mão de algo da sua rotina, não vai te levar de arrasta para cima. Quanto de coisa você faz no seu dia que realmente é importante para o seu propósito? Qual que é o meu propósito? Qual que é o plano da minha vida? Onde eu quero chegar? O que eu estou fazendo hoje que vai fazer eu alcançar aquilo que eu desejo, aquilo que eu almejo? Quais das atividades que eu estou fazendo agora, se eu fizer ou não fizer, vai impactar positivamente, negativamente ou não terá nenhum impacto no meu plano, no meu propósito. Eu sou da mídia da minha igreja. E no Ministério da Mídia eu tenho o propósito de entregar algumas coisas. O meu propósito ali dentro é executar determinadas atividades. Em alguns dias eu estou fazendo a parte da edição com a parte da equipe, em outros dias eu estou fazendo a parte da produção. Por exemplo, no último evento que teve da minha igreja agora, tinham 4 pessoas para fazer toda a cobertura do evento, tanto a parte técnica quanto a parte da produção de mídia. E a gente iniciou um projeto novo, que foi a transmissão do culto ao vivo. Então tinham 2 pessoas para fazer a mídia online, fotos e stories e os vídeos, e coordenar a transmissão, e tinham 2 pessoas para fazer a parte técnica no ambiente. Tinham pessoas no evento. Então essas pessoas, elas também precisavam. Então o meu propósito era entregar o meu melhor para que o resultado fosse positivo. O resultado disso foi a transmissão foi feita com uma qualidade boa, as fotos foram feitas com uma qualidade excelente, os vídeos foram preparados de uma melhor maneira, a rede social funcionou e tudo funcionou corretamente. Porque não é a quantidade de pessoas, não é a quantidade de coisas serem feitas. É quando todos envolvidos ou quando você está envolvido numa causa, num propósito, num plano que quer fazer o melhor. E talvez no seu dia você esteja preocupado demais com a quantidade de coisas que você tem que fazer, que você quer fazer e preocupado de menos com as coisas que precisam ser feitas. O que você pode fazer para separar os blocos de tempo do seu dia? Você pode, se você é um autônomo, você vai definir o horário que você vai começar o seu negócio, você vai começar a trabalhar, e o horário que você vai parar. Porque se você falar, não, sou autônomo, trabalho 24 horas por dia, mentira. Você pode ser aí produtivo por uma boa parte do dia, mas ninguém é produtivo, ninguém consegue entregar bons resultados trabalhando 24 horas por dia. Sua mente cansa, seu corpo cansa e você não produz nada direito. E aí é o que entra no que eu estava te falando. Você vai ter que ficar voltando na mesma tarefa que se você tivesse descansado, você poderia ter feito ela em 5 minutos. Não te falta habilidade, não te falta conhecimento, te falta ação e atitude de executar. Por isso que a gente começa a fazer, chega no final do dia e tá aquela sensação de cansaço, tô exausto, mas a gente olha e fala, cara, eu não fiz praticamente nada. Isso pode se dar pelo fato da gente não reconhecer nossos limites, não reconhecer a quantidade de coisas que a gente de fato consegue executar, e tudo isso por uma falta de autoanálise. Eu não me conheço o suficiente para saber o quanto eu consigo produzir num dia. E como que resolve isso? Simples, prático e rápido. Você vai começar a anotar. Cara, anota. Você vai pegar o teu caderninho, você vai ir numa página. Olha aqui, ó. Eu anoto as coisas. Desde o início do ano eu tenho anotado as coisas. Eu tenho feito planos e projetos. Cadê aqui, ó? Comecei a anotar aqui, ó. Eu comecei assim, ó, 23/4/2024, parte da manhã. Eu tenho devocional com horário, treino, trabalho. Parte da tarde, trabalho, gravação, reunião, estudos. Noite, estudos, tempo de qualidade. É simples. E aí, conforme ia concluindo, eu ia dando um checkzinho. Ah, mas Júnior, isso é muito básico, é muito simples.
Tá, e aí? Você não está conseguindo fazer? Você quer fazer coisas extraordinárias? Você quer fazer coisas mais abrangentes? Não, eu quero ter um painel no Notion todo pronto. Eu quero desenhar ali um processo no Miro. Eu quero fazer isso, quero aquilo, quero meu Google Agenda todo. Mas você não consegue sentar a bunda na cadeira, pegar um papel e anotar. Hoje eu tenho que fazer isso, isso e isso de manhã. Isso, de tarde e de noite eu tenho que fazer isso aqui. E você não leva em consideração todas as coisas. O seu trabalho é uma demanda, seus estudos é outra demanda, sua vida pessoal é outra demanda, sua vida, se você é casado, tem um relacionamento, é outra demanda. Então, cada coisa é uma demanda e tudo isso tem que ser feito em 24 horas. Então, se você tem 24 horas para definir os blocos da sua vida de pensamento, por que que você olha só para uma coisa? Não, eu vou trabalhar da hora que eu acordo, da hora que eu durmo e esquece as outras coisas. Alguns dias você vai precisar fazer isso? Sim, mas não é regra, é exceção. Se todos os dias você só consegue focar no seu trabalho, vai acontecer o paradoxo da produtividade, onde você executa e não vê resultado. O apelo desse vídeo não é que você é improdutivo, é que você não sabe metrificar a sua produtividade, é que você não consegue enxergar onde você está, para onde você está indo e qual é o planejamento. O planejamento, para deixar claro, ele muda. E muda muito, ele muda o tempo inteiro, para ser sincero. O plano não. O que é o plano? Eu estou no lugar A, estou indo para B. E o que é o planejamento? É o que acontece aqui no meio. Tem altos e baixos, altos e baixos. E aí você vai chegar no seu objetivo, no seu plano, você vai alcançar o seu plano. Só que o planejamento ele vai mudar, porque as circunstâncias mudam. No processo você cresce, você amadurece, você se desenvolve, você aprende. Se o planejamento aconteceu exatamente como você previu, significa que você não se desenvolveu em nada e você continua a mesma pessoa do início ao fim do seu plano. Faça uma lista diária. Se você não consegue fazer um planejamento de uma semana, faça do seu dia. Acorde, tire 15 minutos e pense: o que eu tenho que fazer hoje? Hoje eu tenho que ir ao mercado, eu tenho que treinar tal horas, hoje eu tenho uma reunião, eu começo a trabalhar a tal hora, termino de trabalhar a tal hora, à noite eu vou ficar com o meu marido, vou ficar com a minha esposa, eu vou ficar assim, vou ficar assado, tem que fazer isso, aquilo. Anota. Tudo dessa lista que você vê, cara, se eu não fizer isso, isso e isso hoje, tudo bem. Então essas coisas não são prioridade. Mas é prioridade. Pô, eu tenho que ir no mercado porque eu tenho que comprar tal coisa que acabou, senão eu não vou conseguir fazer o almoço, não vou conseguir fazer a janta, não vou conseguir, enfim. Você vai ter a sua prioridade. E nessa lista tem que ter trabalho, estudo, tempo de qualidade e saúde. São as 4 partes da sua vida. A tua saúde, sono, alimentação e treino, exercício físico. Teu trabalho, tudo que você precisa fazer relacionado a ele. Se você é autônomo ou se você é CLT. Tempo de qualidade, seja sozinho ou seja com o seu parceiro, namorado, namorada. E o quarto são seus estudos ou seus projetos. O que você precisa aprender e desenvolver para poder lançar. Você vai pegar uma lista e vai fazer isso. É simples, não é fácil. Porque se fosse fácil, você já estava fazendo. Mas você precisa começar. E nada na vida é fácil. Se você espera que vai começar a ser produtivo, ter uma rotina do nada, da noite para o dia, não. Nunca tive uma rotina, minha rotina tá toda bagunçada. Mas porque eu fiz isso aqui e esse planejamento que eu vi no YouTube, amanhã eu vou ser a pessoa mais produtiva do mundo. Não vai. Leva tempo para você construir hábitos, para você construir uma rotina, construir a sua vida. Então, você precisa entender qual é o propósito do que você está fazendo. Eu vou fazer porque eu achei estético, porque eu achei lindo, porque eu vi fulano fazendo. Cara, pelo amor de Deus, tu não pode lidar com a sua vida como se fosse um Instagram. Tu tem que lidar com a tua vida como a realidade que ela é. Quais são as minhas demandas, o que eu preciso, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, espero ter te ajudado de alguma maneira. Não deixa de se inscrever aqui, não deixa de curtir esse vídeo, de compartilhar com algum amigo que precisa entender sobre produtividade tóxica. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.